ter me conhecido, me conhecem das rádios aqui de Taubaté. Eu trabalhei em todas as rádios aqui de Taubaté. Trabalhei na 99, na Metropolitana e trabalhei na Jovem Pan também. Terminei na Jovem Pan. E hoje, quando o pastor João falou, Tati, você vai? Eu falei, eu vou. E eu pedi muito para Deus, eu fiz jejum, eu orei, eu falei, Deus, me ajuda, né? Como chegar no coração dessas pessoas, como falar com essas pessoas. E Deus me deu uma palavra. Ele falou assim, Tati, fala para o pessoal que hoje a gente está aqui para mudar as coisas de lugar. E é isso que a gente vai fazer, a gente vai mudar as coisas de lugar. E teve uma palavra que ela fala o seguinte, em Romanos 7,19. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Tati, o que isso tem a ver com a sua história? Tudo. Eu sempre tive um carinho por Jesus, sempre. Mas eu era aquela pessoa que hoje eu entendo que eu era morna. E vocês já devem saber, né, o que acontece com as pessoas mornas, né? Vocês querem ser mornos? Não, né? Claro que não. Mas eu achava que era assim. E tem muita gente que acha que estar com Jesus é assim. A gente está lá com Ele, a gente vai na igreja, né? Para quem é católico vai na missa, para quem é crente vai no culto, no domingo. Mas aí, pronto, já fiz a minha parte. Chega durante a semana, o final de semana, faz tudo que tem para fazer, né? Mas tá ali, não, você acredita em Deus? Claro, você tem Deus? Tenho, mas não conhece Ele, não sabe o nome dEle, não sabe o que tem que fazer para agradar Ele. E eu era assim, eu era essa pessoa. Até que as coisas começaram a acontecer na minha vida, eu conheci o meu marido que está sentado ali. E o meu marido, gente, eu falo assim, desde o dia que eu conheci ele, eu tinha certeza que era coisa de Deus. Porque ele era muito baladeiro. Isso não é de Deus, eu sei, né? Vocês devem estar, que menina doida. Mas vocês vão entender o que eu vou falar. Ele era muito baladeiro, ia pra tudo quanto é balada e festa e isso e aquilo. E quando eu conheci ele me ligava no outro dia de manhã e falava assim, eu não tô bem. Eu tô com um vazio, eu tô com um negócio estranho. E eu falava pra ele, você precisa procurar Deus. Eu, na época, daquele jeito que eu falei pra vocês, né? Mas aí a gente foi entrando num relacionamento. E aí, é exatamente essa palavra que eu trouxe, né? Às vezes o que a gente quer fazer, a gente não faz. E o que não é pra gente fazer, a gente faz. Foi isso que aconteceu comigo, gente. Eu, ao invés de tirar o meu marido disso, o que eu fiz? Eu entrei com ele nisso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Aonde a gente pisa. Não tô falando que ele foi o erro na minha vida, não. Ele foi a melhor coisa na minha vida. Mas a gente precisa, quando Deus dá uma missão pra gente precisa entender. A gente precisa entender. Eu falo assim que é tão engraçado, né? A gente dá tanta brecha para as coisas ruins. Você já percebeu isso? Se você olhar, você dá brecha para você beber, você dá brecha para você sair, curtir, você dá brecha para falar um palavrão, você dá brecha para várias coisas, Mas você dá brecha para Jesus entrar? Quando você já pensou, eu preciso dar uma brechinha aqui para Jesus entrar, porque ele só precisa disso, ele precisa que você dê a brecha para ele entrar e falar, vem cá, eu te pego pela mão. E o que aconteceu? Eu e meu marido, que na época era meu namorado, a gente começou a ir junto para essas festas. E a gente saía e a nossa vida virou isso, virou festa. Só que a festa, gente, ela não é só uma festa. Tem muitos jovens aqui, vocês devem saber do que eu tô falando. A festa, ela vem com bebida, ela vem com drogas, ela vem com um monte de coisa. E a gente ia em rave. Eu nem sei se vocês sabem o que é isso. Rave é balada punk mesmo. A gente começava num dia, terminava assim, no outro final de semana. E era isso. Só que, vocês lembram do vazio do peito que eu falei que ele sentia? Aquilo começou a doer em mim. E começou de uma forma tão grande, tão consumidora assim, que eu não sabia mais o que estava acontecendo comigo. Eu não estava entendendo mais nada do que estava acontecendo comigo. E eu lembro um dia que eu fui trabalhar e eu cheguei na Jovem Pan e eu tinha que abrir meu programa. E na hora que eu tinha vindo de uma festa do final de semana, e na hora que eu fui abrir o programa, eu comecei a chorar.
E era um choro, gente, que me consumia, eu não conseguia parar de chorar. Eu ajoelhei ali naquele estúdio e eu falei, Deus, o que está acontecendo? E por isso que eu falo que é muito importante para você, pai e mãe que está aqui, falar de Deus para o teu filho, mostrar quem é Deus para o teu filho, mesmo que de repente ele não queira ir, fale, mostra quem é. Porque sabe por que tem tantos jovens se matando hoje em dia? Porque na hora de um desespero, eles não têm para quem gritar. Porque o pai e a mãe não ensinou quem é Jesus para ele. Então, por mais que eu estava distante, com vergonha de Jesus, porque era assim que eu estava com vergonha de Jesus, porque eu tinha me afastado tanto dele, que eu estava com vergonha dele. Mas naquele momento foi para ele que eu gritei. E ele falou para mim, foi a primeira vez que eu escutei, gente, eu escutei Jesus falando para mim, pede demissão. Vocês têm ideia de vocês estarem num lugar onde é seu sonho, onde você sempre quis estar, onde, sabe, para um radialista estar numa Jovem Pan, ter um programa próprio na Jovem Pan é tipo o ápice. Só que Deus pediu para eu sair, hoje eu entendo por quê. Não que a Jovem Pan seja ruim, não é isso, gente, mas lá me trazia muitas facilidades. E não era isso que Jesus queria para mim. E quando eu saí de lá, eu cheguei pro meu marido e falei no final, cheguei para ele, contei o que tinha acontecido, eu falei, eu preciso sair de lá. Ele falou, tá bom, então sai, mas você vai fazer o quê? Eu falei, vou ficar aqui, né, trabalhando de influencer, fazendo umas coisinhas aqui, e não sei, eu não tô entendendo mais. E a gente ia na igreja, mas sem aquele apego, nada. E quando foi no outro final de semana, e olha como a gente é teimoso, ainda Jesus está falando com a gente, Ele está mostrando pra gente, ainda assim a gente quer continuar. A gente foi numa outra festa, e foi aí, gente, e é por isso que eu falo pra você, não espere você não, eu só vou me converter se eu estiver dentro de uma igreja. Não é não, meu querido, porque se Deus estiver disposto a te pegar, Ele vai te pegar em qualquer lugar. E Ele me pegou, gente, dentro da balada. Eu estava na balada, eu parei assim, eu olhei, tudo ficou preto na minha frente, e eu falei, Deus, o que está acontecendo? E Deus falou para mim, olha, na hora que eu abri os olhos, eu vi o que eram aquelas pessoas, como estavam aquelas pessoas. Gente, nada vale. É o mundo, a carne, ela grita, ela vai gritar sempre. E o mundo, ele parece sedutor, ele parece maravilhoso, mas não vale a pena. Eu já vivi lá e eu falo pra você, quem fala que você tá na igreja e você é escravo ou você é dependente, não. Dependente é você viver daquilo e não conseguir sair daquilo. Aquilo é uma dependência. Eu pedi pro meu marido pra gente ir embora, eu falei, quero ir embora agora. E ele não entendeu, porque geralmente a gente ficava, virava, e a gente nunca ia embora. E naquele dia eu quis ir embora. Quando eu cheguei na minha casa, eu estava na minha casa, eu comecei a chorar. E ali eu ouvi, pela segunda vez, eu nunca imaginei, gente. Para mim, Jesus só falava com quem era muito crente, ou era muito de Deus. E eu não me achava tanto de Deus para estar escutando a voz de Deus assim. E eu escutei Deus falando para mim, ou você para ou eu vou te levar. Mas esse eu te levar de Deus, não era o eu vou te levar, tipo, eu vou te levar com raiva. E sim, eu tenho um propósito na tua vida, assim como Ele tem para cada um de vocês que estão aqui. Mas eu não quero te ver desse jeito e você tá se machucando. Ali eu chamei meu marido no banheiro, eu lembro que eu estava no banheiro, ele veio e eu falei assim para ele, ali foi minha conversão. Eu falei para ele, para mim não importa. Eu não quero mais usar essas coisas, eu não quero mais essas bebidas, eu não quero mais ouvir essas músicas, eu não quero estar nesses lugares, eu não quero essas pessoas dentro da minha casa. Eu não sei o que você vai fazer da tua vida, mas eu tenho um pai, e eu quero que esse pai me chame pelo nome. E aí, o meu marido, naquele momento eu achei que eu ia perder ele, porque ele sempre gostou muito disso. E ele falou assim pra mim, eu não sei como vai ser, mas eu tô com você. Aí você vai pensar, ai, foi tudo maravilha. Não, gente. Porque a partir do momento que você dá a mão pra Jesus, pra Ele entrar realmente na sua vida, Ele entra. Mas Ele faz mudanças, Ele vai mudar tudo de lugar, Ele vai consertar aquele quebra-cabeça que não tá achando peça. Então tem que ter limpeza. E não é uma limpeza qualquer, é uma faxina. Então muitas coisas a gente passou nesse período. E aí você vai dizer, Tati, mas foi fácil? Não foi, porque, gente, os levantes, eles vêm dentro
da nossa própria casa, muitas vezes veio por ele, por duvidar e falar, nossa, mas está tudo dando errado, parece que quanto mais a gente está, as coisas estão mais dando errado, e não era, gente. Cada vez que ele falava isso, Deus provava pra gente. Eu lembro uma vez que ele falou assim, mas e essa conta? E caiu um pix. E eu falei, tá vendo? Jesus paga a conta. Então, é incrível o que Jesus fez na minha vida, a transformação que Jesus fez na minha vida. E nessa época a gente estava meio desesperado, porque eu tinha saído do emprego e eu estava fazendo um podcast. E daí o cara do podcast me liga, era a grana que estava entrando, né? Fora do trabalho dele, era a grana que estava entrando. E daí o cara falou pra mim, acabou o podcast. E eu falava assim, Deus, como que eu vou falar pro meu marido? Como que eu vou falar pro meu marido que tá tudo bem, sendo que tá tudo dando errado? E nesse dia, gente, e eu falo pra você, entregue tudo que você tem, tudo que você é pra Jesus. Porque nesse dia, eu falei pra ele, na hora que eu falei pra ele que não tinha mais o programa, o podcast, ele saiu, foi pra academia, porque ele ficou, né, assim meio pasmo naquela situação, e eu ajoelhei, e eu falei pra Deus, Deus, eu tenho o dom da comunicação, o Senhor me deu esse dom, é do Senhor, não é meu, e se não for para eu usar ele para transformar, para transbordar na vida de alguém, através da tua palavra, tira de mim, eu não sei fazer outra coisa, mas tira de mim, porque eu não quero. Entenda isso. 2 horas depois meu telefone tocou, e era uma rádio gospel me chamando para trabalhar. Gente, vocês conseguem entender isso? 2 horas depois de eu entregar o meu dom para Jesus, Jesus me deu uma rádio gospel para trabalhar. E aí você fala, mas como você, de uma rádio secular, ia trabalhar, vai fazer o que numa rádio gospel? Jesus, ele não falha. Durante todos os dias que eu tive na rádio, todos os dias, ele me deu uma palavra de madrugada para falar para os meus ouvintes. Coisas, gente, que eu sou incapaz de dizer que foi por mim, porque eram coisas que eu nem conhecia. Então assim, sabe, Deus, quando Ele quer, quando você dá a oportunidade, Ele faz, Ele transforma. E no dia que Ele falou pra mim, Tati, chega, você vai ter que sair daí, já não é mais pra você ir. No mesmo dia, um programa de TV me ligou, um produtor, e falou, eu quero colocar um programa gospel na TV. Vocês estão entendendo o que Deus faz, o que Ele é capaz quando você entrega realmente sua vida para Ele? Nesse processo me chamaram de louca, me chamaram de fanática, me chamaram, falaram que eu tinha, nossa, o que a Tati está fazendo da vida dela? Porque as pessoas são incapazes de entender, gente, esse amor verdadeiro de Deus. E quando você entrega, não dá para você ir pela metade. Não tem como você ser morno com Deus. Ou você vai, ou você não vai. Não fica ali no meio. Porque quando você fica ali no meio, você não dá a oportunidade para que Deus realmente transforme a sua vida. Transforme de dentro para fora. Hoje meu marido é um homem de Deus, um homem batizado. Um homem que lê a Bíblia comigo, que a gente estuda a Bíblia à noite juntos, e eu pedi muito isso para Deus. Então, você entende? Você pode até falar, Tati, mas aí vocês conseguiram largar tudo, mas teve dor? Não. Eu e o Leandro, a gente nunca teve uma recaída, a gente nunca teve vontade de ir de novo para uma balada. Nunca, gente. E sabe por que isso? Porque Deus dá a graça. Deus dá a graça para que a gente consiga passar por todo esse período de dificuldade que a gente acha que não vai dar. Ah não, mas eu gosto muito de fazer aquilo. Eu não sei qual que é o seu problema hoje, qual que é a sua dificuldade hoje, se o seu problema... Porque às vezes a nossa brecha, ela está em vários lugares, gente. Ela pode estar na bebida, ela pode estar em mulheres, ela pode estar em homens, na internet. São várias coisas para te tirar do foco de Deus, para te tirar do centro de Deus. Mas quando você realmente fala assim, não, eu vou ser fiel, eu vou ser como uma rocha. Gente, Deus, Ele vai te dar tudo o que você precisa. Por mais que pareça, não, mas é difícil, a minha situação é muito difícil. Não é. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. E hoje é isso que Ele pediu para eu dizer para vocês, que não importa o que você esteja passando, abre
brecha para Jesus. Abre a brecha para Jesus, para Ele entrar na tua vida, para Ele te dar a tua mão. Hoje, gente, para a gente finalizar aqui, eu tenho meu programa na TV. Meu programa é totalmente voltado para Jesus. Totalmente, é um programa que você olha para ele e você fala, nossa, e pessoas que me conheceram lá atrás, que me viram apresentando num palco assim, apresentando Anitta, Jorge Mateus, me vê hoje e fala assim, não é possível. Mas gente, eu tô aqui para falar para vocês que e é sem dor, é com alegria, é com amor. Eu e meu marido, Deus prosperou na nossa vida. A gente nunca imaginou a gente comprar a nossa casinha, a gente conseguiu comprar a nossa casinha. Então quando eu falo isso aqui, você vai falar, nossa Tati, mas você tá falando de prosperidade, de dinheiro? Gente, eu tô falando de prosperidade de tudo. De prosperidade, de paz, de alegria, de amor com a família, de amor com tudo, gente. Deus, Ele reconstrói a sua vida. E eu pergunto para vocês, aí agora, vocês vão dar essa brecha para Deus entrar nas suas vidas? É isso, gente, é isso. É essa palavra que eu deixo para vocês. Abre seu coração para Jesus e deixa Ele fazer morada. Obrigada a todos, obrigada por essa oportunidade. Estou muito feliz, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês possam sentir, queimar a cada dia mais, a cada dia mais. E por Ele, para Ele, são todas as coisas.